Bom, aqui na questão, ainda falando um pouquinho sobre lentes, né, relembrando um pouquinho da questão de refringência, de lente e tal, que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: uma lente de bordas finas é produzido com material que possui índice de refringência, no caso N1, de 1,2. Tá? Então, esse índice de refringência para lentes, ele é muito, muito, muito importante, tá? Então, a gente sabe se uma lente ela é convergente ou divergente, né, é baseado muito nesse índice de refringência. E lembra, o que que é esse índice de refringência? É o quanto que a luz desvia, né? Ou seja, geralmente o índice de refringência para o ar, aqui ele até fala, né, ó, imerso no ar, cujo índice de refringência vale 1, né? Então a gente sabe que a refringência do ar vale 1. Então, quando o material ele tem uma refringência maior do que o ar, né, então a luz sofre um comportamento aí, sofre refração e muda a sua trajetória, muda a direção, aqui no caso da luz. E aí ele fala, né, essa lente se comporta como uma lente convergente, né? Tá correto, né? Por que que eu sei que ela se comporta como uma lente convergente? Bom, primeiro, tem bordas finas, né? Se é borda fina e a refringência dela é maior do que a do ar, né? Ela é tipicamente classificada como uma lente convergente. Tá correto, é o que o problema que está indicando aqui no início aqui da questão. E aí ele continua aqui o problema, né? Se essa mesma lente for mergulhada em um tanque de água cujo índice de refringência vale, aqui no caso, não é mais ar, né? Então a gente pegou essa lente e mergulhou ela na água, cujo índice de refringência, aqui no caso, é de 1, quanto? 33. Qual será o seu comportamento? E aí, quando eu disse para vocês que às vezes o que é mais importante na verdade, é saber sim de refringência, e aqui tem um problema clássico disso, né? Então, no ar, essa lente aqui no caso, eu vou até tentar representar essa brincadeira aqui embaixo, vamos ver se cabe. Cabe, acho que você consegue enxergar, né? Então, pega aqui uma lente, como ele falou, borda fina, né? Então toda lente, geralmente, tá? É uma lente borda fina, a gente fala que é uma lente convergente. E aqui no caso ele está mergulhado no ar. Então, como essa lente ela tem uma refringência maior do que do ar, ela se comporta de fato, né? Então toda luz aqui que vai bater aqui nesse caso, que vai bater aqui nela, ela vai fechar aqui num ponto específico, né? Então a luz ela fecha porque ela converge porque a densidade aqui da lente é maior do que do ambiente do ar aqui no caso, e se comporta como uma lente convergente. Agora, se eu pego essa lente, né, e coloco ela em um líquido, né, essa mesma lente, tá? A mesma lente. Eu coloco agora num líquido, aonde esse líquido tem um índice de refração de 1,33, esse índice de refração não é maior do que da lente, então se o índice de fora é maior do que do objeto, então a luz que vai bater aqui agora, em vez de fechar, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir, né? Dando o quê? Dando um caráter de uma lente divergente. Então, quando o índice de refringência, como ele chama, né? Então, o índice de refringência da lente, ela for menor que o índice de refringência do meio, né? Essa lente, ela muda de comportamento. Em vez de ela ser convergente, agora essa lente ela vai ser divergente, tá? Então, basicamente, essa explicação que a gente tem que lembrar, ou desse conceito que a gente tem que lembrar quando a gente fala de lente, tá? Sabendo disso, vamos ver que alternativa, o que que ele diz cada uma delas? Aqui no item A ele fala, a lente mantém seu comportamento. Não, não mantém seu comportamento porque mudou de meio, né? Então ela não vai se comportar da mesma forma, não. Letra B. A lente passa a se comportar como uma lente divergente, pois agora o material do qual é feita é menos refringente do que o meio aonde se insere. Vamos ver aqui o item C. A lente para de se comportar como tal, pois para acontecer a refração dos raios de luz, é necessário que estes atravessem um meio menos refringente para um mais refringente. Não, para ter refração não precisa. A refração acontece de qualquer forma, basta que tenha mudança de densidade ou de refringência, no caso, a refração vai acontecer, né? E não é porque aqui aumentou ou diminuiu que nós não temos aqui, no caso, a refração, tá? Então, isso aqui está errado por conta disso. Letra D. A lente passa a se comportar como uma lente divergente por um breve período. Não, não é por um breve período. Se ela está lá dentro, ela vai ficar se comportar é, o tempo que fica lá dentro, tá? Não é só por um breve período, não. Por isso que o item D está errado. Aqui no item E ele fala: a lente mantém seu comportamento, pois a água não. A lente não vai manter seu comportamento porque aqui no caso mudou de densidade. Então, como esse negócio que está dentro de um líquido, aonde a densidade é diferente da lente, então não mantém, não. Como a gente explicou no começo, não vai manter o seu comportamento anterior.
Bom, então você já percebeu que o item B, é por isso que eu nem falei nada, né, mas eu queria ver aqui as outras, mas o item B é o que contempla a nossa explicação. Ele fala o seguinte: a lente passa a se comportar como uma lente divergente, está correto, pois agora o material do qual é feita é menos refringente do que o meio aonde se insere, né, tendo que o comportamento contrário de uma lente convergente. Então, o que no caso seria a alternativa B de bola. Relembrar aqui um pouco de refringência, cuidado com esse negócio de refringência e lentes, tá? É a refringência que vai me dizer o comportamento da lente, tá? Toma cuidado com isso. É isso.